Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, bom dia! Que bom que você mais uma vez tirou um tempinho para ouvir este vídeo. E não deixe, já aproveita agora, olha, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações e que cada vez mais você seja um abençoador, compartilhando essa palavra com o maior número de pessoas possíveis. Esse é o meu objetivo, aquilo que me abençoa, eu uso para abençoar a outros. Amém? E nós estamos estudando o livro de 2 Reis, o capítulo 4. Estamos estudando a trajetória de Eliseu, esse discípulo de Elias que foi bênção na vida de muitas pessoas. E ele estava caminhando por Sunem. Caminhando por Sunem, a partir do verso 8 do capítulo 4 de 2 Reis, ele se encontra com uma mulher que é simplesmente chamada de Sunamita. A Bíblia não fala o seu nome, mas revela que ela era uma mulher rica. Era uma mulher que tinha posses. E ela observava sempre o profeta passando por ali. E ela observava e reparava que ele era um homem diferente, que ele era um homem de Deus, que ele era um santo homem de Deus. E o convidou, certa vez, para jantar na sua casa, junto com seu esposo. Ofereceram uma refeição para o profeta, para Geazi, que o acompanhava certamente. E isso se tornou um hábito. Todas as vezes que Eliseu passava por ali, ela o convidava para uma refeição. Até que ela teve uma ideia. No verso 9, a mulher disse ao seu marido: Tenho certeza que esse homem que nos visita é um santo homem de Deus. Mais uma vez eu quero parar aqui nessa frase. Queridos, é provável que você já passou por algum estabelecimento comercial e viu uma plaquinha assim: sorria, você está sendo filmado, né? Era bastante comum algum tempo atrás, hoje nem tanto. E é uma verdade, o tempo inteiro estamos sendo filmados, estamos sendo observados. Aquela mulher, imagina que ficava ali no portão e vendo Eliseu passar, o que fez com que ela percebesse algo diferente em Eliseu? Será que era a roupa de Eliseu, o jeito dele andar, o jeito dele falar? Eu fico pensando às vezes nisso, o que fez com que ela percebesse que ele era alguém diferente? Sabe, meu amado, nós não somos profetas e nem precisamos portar uma Bíblia para que as pessoas vejam algo diferente em nós. O que as pessoas estão vendo quando elas olham para nós? Será que vem o nosso orgulho, o nosso egoísmo? Será que os nossos vizinhos têm ouvido o que do ladinho da nossa casa? Será que pela janela eles veem as panelas voando de um lado para o outro, das brigas que acontecem dentro da nossa casa? Às vezes nós alteramos o tom de voz dentro do nosso lar, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. E depois simplesmente saímos todos arrumadinhos para ir para a igreja. Um contrassenso, não é verdade? Ah, queridos. Quando o mundo olha para mim e para você, o que eles estão vendo? Sabe? E quando eu digo isso, que as pessoas têm que ver a diferença em nós, não é simplesmente através da nossa fala. A gente deve pregar sempre, e se necessário for, usarmos as palavras, né? Imagino que você já ouviu essa frase. Se necessário for, usar palavras. Então, que em nome de Jesus sejamos homens e mulheres de Deus. Em um outro vídeo, eu falei sobre a diferença de sermos homens e mulheres de Deus e simplesmente homens e mulheres que Deus usa. Deus pode usar qualquer um, a qualquer momento, quem ele desejar. Deus usa qualquer pessoa. Ele usou até uma jumenta. Lembram-se disso? Ser usado por Deus, qualquer um pode ser usado. Agora, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, é diferente. Que em nome de Jesus você e eu possamos refletir na nossa postura e clamarmos ao Deus eterno por mudança de caráter, por uma postura diferente. Se assim não temos procedido, se você chegar à conclusão, Senhor, realmente a minha conduta não tem proclamado o teu reino, não tem falado a favor do teu reino, por favor, me transforma, que Deus nos dê essa humildade de percebermos, porque as pessoas estão nos observando. Queridos, e ela notou que aquele homem era diferente, e ela teve uma ideia e compartilhou com seu marido essa ideia, e ela disse: Tenho certeza que esse homem que nos visita é um santo homem de Deus. Por que não construímos um pequeno quarto de hóspedes em cima da nossa casa? Colocamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lâmpada, para quando ele vier, possa também se hospedar aqui. E nessa frase tão simples,
me levou a refletir sobre algo. Ela compartilhou com o seu esposo a ideia que ela teve. Foi uma decisão em conjunto. Eles tomaram juntos essa decisão. E eu fiquei pensando nos casais, fiquei pensando no meu lar. Será que, como estão os casamentos hoje em dia? Eu tenho percebido, queridos, pela fala de alguns amigos, tanta individualidade. Claro, cada um se uniram, mas cada um tem uma personalidade, enfim, mas as tomadas de decisão, eu ouço de alguns, na minha casa é o meu dinheiro, seu dinheiro, sabe? Talvez isso até funcione, eu não critico, talvez até funcione para alguns casais, mas há muito individualismo. Tem muita gente se casando querendo viver vida de solteiro. Meu amado, em nome de Jesus, eu abri esse parênteses aqui para te fazer refletir. As decisões importantes, elas devem ser tomadas em conjunto, não simplesmente comunicadas. E eu vejo tanto homens como mulheres simplesmente comunicando. Isso quando fazem. Não, elas deu uma sugestão e ambos decidiram isso. Como tem sido no seu lar? Tem você, mulher, passado por cima das decisões do seu marido? Tem você, marido, simplesmente ignorado os sentimentos da sua esposa, talvez porque você seja aquele que traz mais dinheiro para dentro de casa, acha que pode impor a sua vontade, pronto e acabou. Que Deus, em nome de Jesus, tenho certeza que o Senhor está falando com alguém nesse momento. Nem era meu objetivo estar falando sobre isso, mas quando eu li essa frase, isso veio na minha mente. Que Deus nos abençoe para que nós possamos decidir em conjunto, afinal nós somos uma só carne. Amém? E essa decisão foi tomada em conjunto, e sempre que foi feito isso, e sempre que Eliseu e Geazi passavam por ali, eles agora se hospedavam na casa dessa mulher. E outra coisa importante, ela decidiu atrair para si o favor de Deus, querendo a presença de Deus para dentro da sua casa, na figura ali do profeta. E a hospitalidade daquela mulher, queridos, foi recompensada. A hospitalidade dela foi recompensada. Eliseu falou com Geazi, essa mulher nos trata tão bem, nós precisamos fazer alguma coisa por ela. Precisamos fazer alguma coisa por essa mulher. E aí, queridos, ele perguntou a ela, o que eu posso fazer por você? E ela disse assim, olha, não precisa fazer nada, eu sou muito feliz com a minha família, tá tudo certo, tá tudo bem. Então eu vejo aqui que ela não fez isso com segundas intenções, simplesmente para desejar ser abençoada. Queridos, tem muitos de nós barganhando com Deus eterno, sabe? Nos aproximando de Deus, dizimando, ofertando. Eu vou à igreja porque eu quero uma bênção. Fazendo as coisas, espiritualmente falando, com o objetivo de receber o favor de Deus. Não, não era assim. Não era essa a atitude daquela mulher. Ela simplesmente queria abençoar aquele que estava abençoando a ela de alguma forma, porque ela percebia que era um homem diferente. E ela simplesmente quis devolver a Deus um pouco do muito que ela tinha, né? Ela desejou ser uma abençoadora. Ó, queridos, em nome de Jesus, que sejamos assim também. Com Deus eterno não se barganha, você não vai comprar o favor de Deus. Você pode atrair o favor de Deus com atitudes despretensiosas como a dessa mulher. E Deus a honrou grandemente. E ali, queridos, nós vemos que Eliseu ainda chega para Geazi e fala, o que mais a gente pode fazer? Ela não precisa de nada, a gente tem que descobrir alguma coisa. Geazi falou, ela não tem filhos. E a partir daí, queridos, algo maravilhoso acontece. Eliseu chega para aquela mulher e fala, daqui a um ano, mais ou menos nessa época, você vai estar amamentando um filho. E ela ali respira fundo, imagina que ela diz, meu Senhor, não traga falsas ilusões sobre a sua serva. E ele confirma a palavra, ela seria mãe. Queridos, naquela cultura, uma mulher que não tinha filhos, era uma mulher que era considerada aos olhos de muitos simplesmente amaldiçoada. E ela recebe essa grande bênção. E ela tem um filho. E quando esse menino,
A história dá a entender que por muitos anos a história se repetia, Eliseu continuava passando por ali, e o menino crescia, e quando esse menino teve idade, queridos, teve idade para ir ao campo trabalhar com o pai, imagina um jovenzinho indo para a lavoura junto com seu pai. Certo dia esse menino teve uma grande dor de cabeça, começou a se sentir mal. Começa a se sentir mal. No verso 19 nos revela isso. E o menino gritava, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Resumindo a história, queridos, o menino é levado para a mãe. E o menino passa a manhã inteira nos braços da mãe. Eu imagino aquela mãe aflita, cuidando do filho. Só que a criança vem a falecer. Agora, o que mais chama atenção, se você não prestou atenção em nada do que eu falei até agora, que você possa guardar essa palavra. O que mais chamou minha atenção, queridos, é a atitude dessa mulher a partir daí. Como ela foi uma mulher que teve sobriedade, autocontrole, domínio próprio. Ela se recompôs diante do filho morto. Manda chamar o servo. Avisa ao marido, peça que o servo avise que ela estaria partindo para ver o homem de Deus. Nem para o marido ela avisou. Ela simplesmente foi falar com quem podia resolver o problema dela. Ela simplesmente, juntamente com o servo, parte ao encontro de Eliseu. O marido estranha, mas hoje não é dia de culto, e por que você está indo visitar o profeta? Ela simplesmente não dá maiores explicações. O marido poderia socorrê-la nesse momento, por mais que ele a amasse, não, ele não poderia socorrê-la. E ela vai até o profeta. Se aproximando do profeta, mesmo de longe, ela vê, o profeta a vê, e ele diz assim, olha, no verso 25, ele conversando com Geazi, veja lá, é a sunamita, vai depressa, pergunte o que aconteceu, se está tudo bem, como está o seu marido, como está o seu filho. E ali Geazi partiu para se encontrar com aquela mulher. E ele pergunta, está tudo bem? E sabe qual foi a resposta dela? Está tudo bem. Mas não estava tudo bem, o seu filho estava morto. O que eu tiro de lição daqui, queridos? Você não tem que ficar falando para os outros, para todo mundo que cruza o seu caminho, os seus problemas. Ela sabia quem poderia solucionar o seu problema e ela foi direto à fonte. E sabe o que eu vejo hoje? Pessoas rasgando o seu coração até nas redes sociais. Falando ali dos seus desabores, das suas frustrações, jogando no ventilador suas derrotas, seus problemas. Não é para a rede social que você tem que correr. Não é para aquela sua vizinha fofoqueira que você tem que abrir o seu coração. Queridos, tem coisa que você tem que falar só para o Deus eterno. A gente encontra com alguns hoje, fala, como é que você tá, fulano? Ai, não tô bem não. É uma murmuração, uma reclamação, sabe? Ou encontramos com alguns que dizem assim, tô indo como Deus quer. Como assim como Deus quer? Deus quer que você viva uma vida de vitória. Deus quer que você viva feliz. Mas nem sempre nós vamos estar felizes, é óbvio. Aquela mulher não estava feliz naquele momento, mas ela não saiu, ela não ficou perdendo tempo com quem não poderia resolver o seu problema. Mas diante do profeta do Senhor, ela não ousou esconder a sua dor. Ela abre o seu coração, ela se prostra de joelhos, ela abre o seu coração, que ela fala tudo o que estava acontecendo ali, ela conta da morte do filho. E ela não arredou o pé, o profeta simplesmente mandou Geazi. Ele iria ir, simplesmente ela falou, não, eu não vou voltar sem você. E assim foi. Resumindo a história, enquanto o profeta não clamou ao Senhor pela vida do seu filho e o devolveu em seus braços, ela não parou de clamar. Ela não saiu dali, enquanto ele não foi até a casa dela, enquanto ele não buscou o Senhor por ela. Que em nome de Jesus, eu e você sejamos como essa sunamita, essa mulher sábia, que soube atrair o favor de Deus, que foi abençoada pela sua hospitalidade, essa mulher que sabia compartilhar com o seu cônjuge os seus sonhos, os seus projetos, e essa mulher que soube abrir o coração para a pessoa certa, que eu e você sejamos assim. E diz, queridos, que ela se prostrou ao final aos pés de Eliseu com o rosto em terra, num misto de reverência e espanto, quando ela teve os seus filhinhos nos seus braços novamente. Lembre-se, não é para as redes sociais que você deve abrir o seu coração. É para o Senhor Jesus. Ele conhece a tua dor. E se hoje não está tudo bem, querido,
Vá a Ele. Tem um hino que a minha filhinha canta que fala justamente isso, né? Vai ficar tudo bem. Quando alguém me pergunta se eu estou bem, eu digo que está tudo bem, porque eu sei que com Ele vai ficar tudo bem. Se você recorrer ao Deus eterno, por mais difícil que possa parecer a sua situação hoje, recorra a Ele e Ele vai cuidar de você, tá bem? Que Deus te abençoe grandemente. Esse é sempre o meu desejo, a minha oração. Amém.